Olá, gatinhos e gatinhas! O vídeo de hoje é sobre o surgimento do rádio no mundo e no Brasil. Mas antes de começarmos o vídeo, sigam o canal e deixem o like e também compartilhem com os amigos. Canal AL, o canal das pessoas inteligentes. Então, bora lá? Como vimos no vídeo da primeira gravação da história, no século XIX surgiram muitas invenções que usamos até os dias atuais, e várias delas aparecem quase simultaneamente, desenvolvidas por pessoas diferentes, em países diferentes e que por vezes nem tinham conhecimento das pesquisas realizadas umas pelas outras, pois a comunicação naquela época era muito precária, sendo feita entre os continentes apenas por navios, o que fazia com que as notícias demorassem meses para chegar. Foi somente em 1866 que se estabeleceu a comunicação telegráfica entre a Europa e os Estados Unidos, por meio de um cabo submarino, que foi passado de um continente ao outro por um navio que o desenrolava com um imenso carretel. Ocorre que, tendo sido o século XIX um celeiro de grandes ideias, cientistas e visionários como o escritor Júlio Verne, o qual fizemos um vídeo imperdível, a ideia de uma transmissão de mensagem sem fio já existia desde 1830. Tendo sido o telégrafo idealizado por Samuel Morse em 1835, a primeira linha de transmissão desse só foi feita em 1844, indo de Washington DC até Baltimore, utilizando o código criado por Morse para transferir as informações. Foi então que entra James Clerk Maxwell, um físico e matemático escocês que, dentre suas inúmeras outras criações, foi o inventor das bases da fotografia colorida, através de seu método de tricromia, testado com sucesso por Thomas Sutton, o inventor da câmera SLR, em 1861. Maxwell teorizou, em 1864, que as ondas eletromagnéticas poderiam se propagar no espaço, e, ainda que vários outros cientistas estivessem trabalhando com um conceito semelhante, foi Heinrich Rudolf Hertz que, em 1888, realizou uma série de experimentos comprovando as teorias de Maxwell, conseguindo transmitir ondas eletromagnéticas pelo ar, as quais foram denominadas inicialmente ondas hertzianas, embora a distância alcançada por estas chegasse no máximo a 800 metros. No entanto, foi somente em 1895 que o italiano Guglielmo Marconi, aperfeiçoando seus sistemas de transmissão e recepção, foi capaz de transmitir as ondas hertzianas a uma distância maior ao elevar a altura de sua antena, criando dessa forma o primeiro transmissor bem-sucedido das ondas, que agora eram denominadas de rádio. Graças à invenção de Marconi, a ele é acreditado as 700 vidas salvas no acidente com o Titanic. Bacana, né? E você achando que a transmissão de informação sem fio só aconteceria 100 anos depois com Wi-Fi, hein? Porém, até aquele ponto, as frequências de rádio eram utilizadas somente para comunicações telegráficas sem fio. Foi somente em 1900 que o inventor canadense Reginald Fessenden desenvolveu um transmissor de onda contínua, com o qual conseguiu transmitir a voz humana pela primeira vez, a cerca de 1,6 km de distância, mas o som era horrível. 6 anos mais tarde, Fessenden, utilizando um transmissor de centelha rotativa, desenvolveu uma tecnologia conhecida hoje como modulação de amplitude, do inglês Amplitude Modulation, a conhecida rádio AM. A partir daí, a propagação sonora por ondas de rádio só fez crescer, e Marconi cria a primeira fábrica de rádios do mundo, em 1912, em Chelmsford, na Inglaterra, sendo o primeiro programa de notícias transmitido no mundo pela estação 8MK de Detroit, Michigan, em 31 de agosto de 1920. E a primeira estação de rádio comercial do mundo, a KDKA, em Pittsburgh, Pensilvânia, entrando no ar em 2 de novembro daquele mesmo ano.
No Brasil, a primeira transmissão se dá por ocasião da Exposição Internacional do Centenário da Independência, em 1922, que foi um acontecimento grandioso, tendo reunido 14 países de 3 continentes e todos os estados da federação, que, construindo pavilhões belíssimos na esplanada que restou do desmanche do Morro do Castelo, deu à então capital federal, que era o Rio de Janeiro, o apelido de Cidade Maravilhosa. Foi então que, do alto de um morro do Corcovado anterior à construção do Cristo Redentor, foi erguida uma torre que transmitiu, além da inauguração da exposição do Centenário da Independência pelo presidente Epitácio Pessoa, trechos da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Posteriormente destruídos, restaram apenas 4 pavilhões: o da França, atual sede da Academia Brasileira de Letras, o do Distrito Federal, que virou o Museu da Imagem e do Som, o da Estatística, atual Centro Cultural da Saúde, o das Grandes Indústrias, que, sendo uma adaptação da Casa do Trem e do Forte do Calabouço, é o atual Museu Histórico Nacional. E, finalmente, o Pavilhão das Indústrias Particulares, que eram dos 4 torreões que ficavam nas esquinas do extinto Mercado Municipal, o qual foi demolido. E hoje é o restaurante Albamar. Voltando ao rádio, foi no ano seguinte, em 20 de abril de 1923, que é fundada por Edgar Roquette Pinto, com a ajuda de um grupo de engenheiros, cientistas e professores, e sem fins lucrativos ou governamentais, a primeira emissora de rádio nacional, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Atualmente, ela ainda continua em funcionamento, sendo conhecida como Rádio MEC. Interessante, não é mesmo? Espero que tenham gostado, sigam o canal e até o próximo vídeo. Gato Mia!